Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula, onde hoje vamos falar dos transistores. Hoje vamos falar de transistores, vamos ver como é que eles são fabricados, como é que eles são feitos, qual é a aplicação deles na indústria eletrônica, nos dispositivos eletrônicos que nós usamos hoje em dia. Como sempre, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde podemos encontrar as referências bibliográficas referentes a esta aula, os materiais que eu usei para me preparar para dar esta pequena videoaula e assim como os vídeos que eu vi no YouTube para assistir esta aula. E como sempre, nós vamos fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa última aula. Na aula 4 nós falamos dos diodos Zener, onde nós vimos que o diodo Zener é um diodo que tem dupla função. Ele pode funcionar como um diodo comum quando polarizado diretamente e ele também pode funcionar como regulador de tensão quando polarizado inversamente. Vimos também sobre a tensão Zener, vimos que ele pode funcionar na região de ruptura e também resolvemos dois exercícios onde determinamos a corrente do Zener, dimensionamos a resistência, calculamos a corrente da resistência RC, determinamos R máximo, R mínimo, por aí em diante. Se você ainda não viu, é só correr para lá atrás ou descer aí, tem um link do vídeo. E lembrar que na descrição sempre dessa série coloco os materiais, os livros, os PDFs, as apostilas que estão sendo usadas na preparação desta aula ou dessas mini aulas que nós estamos tendo. Transistores. O que são transistores? Transistores são dispositivos que são usados para amplificar ou comandar um determinado circuito. Os transistores têm uma larga influência ou larga aplicação na indústria da eletricidade ou eletrônica. Eles não são usados simplesmente para amplificar ou abrir ou fechar um determinado circuito. Eles são muito usados em circuitos amplificadores de som, em circuitos de comando. Eles também são usados em sistemas de captação de ondas, em rádios, televisões, por aí em diante. Os transistores têm uma infinidade de aplicações, mas hoje nós vamos estudar apenas duas, que são amplificação e o transistor como um dispositivo de comando ou acionamento. Agora, como é que funcionam os transistores? Vamos copiar aqui no nosso PDF, vamos ver qual é a explicação que eles nos dão. Dizem o quê? O funcionamento dos transistores de junção tem por base as propriedades dos semicondutores. Qualquer material só é condutor na medida em que os eletrões livres, o silício, tem poucos eletrões. A temperatura ambiente, no entanto, a dopagem pode transformá-lo num material com maior possibilidade de condução, como vimos atrás. Em outras palavras, um transistor bipolar de junção consiste em três regiões semicondutores dopados a uma pequena corrente de centro na base, que pode ser usado para controlar uma corrente de grande porte ou nas suas regiões extremas, de emissor e coletor. O que estou querendo dizer aqui é que o transistor, na verdade, é a junção de dois semicondutores. Nós, quando estávamos a estudar a nossa primeira aula número 1, nós vimos diodos semicondutores. E vimos que os diodos semicondutores são resultantes de dois materiais. Temos aqui um diodo semicondutor. Não é isso? Esse diodo semicondutor é resultante de dois materiais, que são materiais do tipo P e materiais do tipo N, materiais ou semicondutores extrínsecos do tipo P e semicondutores extrínsecos do tipo N. Quando nós juntamos esses dois semicondutores extrínsecos, aqui no meio surge uma barreira de potencial e depois esse diodo transforma-se, ou este elemento transforma-se num diodo semicondutor, onde quando nós polarizamos diretamente ele pode conduzir e quando nós polarizamos inversamente ele não conduz. O que acontece no transistor é que transistores são dois diodos que são colocados juntos a partir de duas extremidades, ou seja, temos um diodo aqui e temos outro diodo aqui. Então juntamos, fazemos isso, estamos a ver esse ponto, esse material tipo N juntado com esse outro material tipo N e fica assim. Assim nós já temos um transistor. Este é um transistor do tipo PNP, que significa que nós temos base negativa, ou seja, a base é de tipo N. Então essas extremidades aqui, uma das extremidades será o emissor e a outra extremidade será o coletor. Aí no decorrer do vídeo vou explicar o que é isso de emissor e o que é isso de coletor. Dentro dos transistores existe o transistor PNP, mas também existe o transistor NPN, onde a base é o positivo, ou seja, a base é o material do tipo P. Já percebemos como é que o transistor é feito. Ele é a junção de
dois diodos. Nós juntamos dois diodos para podermos obter aquilo que é um transistor bipolar ou transistor de junção. Muito bem, agora que já vimos como é que é feito o transistor ou qual é a construção do transistor, resta-nos vermos agora qual é o símbolo do transistor. Este é o símbolo do nosso transistor, onde nós temos aqui a base, temos aqui o coletor e temos aqui o emissor. O que é base? O que é coletor? O que é emissor? A base é onde nós injetamos uma certa quantidade de corrente para podermos controlar esse transistor. Esse transistor aqui, ou seja, os transistores são usados para controlar algum tipo de carga. Vamos supor que nós ligamos algum LED aqui, mas antes de explicar isso, deixa eu explicar o que acontece na base. A base é a unidade de controle. O coletor é a unidade de saída, onde sai o sinal que nós desejamos. E o emissor geralmente é a unidade onde nós colocamos no tera, onde nós colocamos no GND, no ground. Então o que acontece? Nós ligamos alguma carga aqui, ao ligarmos alguma carga aqui, o que acontece? Nós controlamos esta carga que nós ligamos através de uma corrente que nós vamos injetar aqui neste ponto. Até vou fazer um circuito básico para que nós possamos entender melhor. Vou fazer um circuito básico. Nós temos aqui um LED, né? Então temos aqui isso. Então o que acontece? O que acontece é que nós, para acendermos esse LED aqui, temos que injetar uma certa quantidade de corrente aqui, mas uma corrente muito reduzida mesmo. Então, porque ele não precisa de muita corrente, então através de pequenas correntes nós conseguimos fazer o quê? Conseguimos injetar, conseguimos ligar esse LED. Mas também podemos usar o mesmo transistor para amplificar o sinal que entra aqui. Então, o transistor pode ser usado como um dispositivo que amplifica um determinado sinal, mas também pode ser usado como um dispositivo que liga e desliga uma determinada carga. Agora, semelhantemente aos diodos semicondutores ou diodos Zener, o transistor também pode ser polarizado. Como é que é essa história de polarização do transistor? O transistor pode ser polarizado de três formas, que é a primeira, que é essa de base comum, tem a outra que é de emissor comum e tem a outra de coletor comum. Vamos ver, cara. Temos aqui os circuitos aqui de base comum, né? Acredito que já se familiarizam com o transistor. Este aqui é o símbolo do transistor. Temos aqui a base, o emissor e o coletor. Este é o transistor NPN. O transistor NPN. Desculpa, não NPN. PNP. Este ponto aqui olha para baixo. Quando é NPN, este ponto aqui olha para cima. Este ponto aqui, esta seta olha para cima. Então temos aqui o transistor. Mas acho que numa outra oportunidade vou vos mostrar como é que se identifica se esse transistor é NPN, esse transistor é PNP com um multímetro e um transistor aqui na prática. Ou melhor, eu vou fazer isso colocando o link de um vídeo onde nós podemos identificar base, coletor e emissor de um transistor de um dos canais. Então temos base comum, aqui está o circuito da base comum. Como é que se faz circuito de base comum? Temos circuito do emissor comum, aqui está. Aliás, este é o emissor comum, o primeiro emissor comum, o segundo é de base comum e o terceiro é de coletor comum. Vamos avançar. Quais são as características de uma polarização de transistor em base comum? Quais são as características? O que acontece quando nós polarizamos um diodo com a configuração base comum? As características que nós podemos encontrar primeiro é o ganho de corrente é menor do que 1. O que é isso de ganho de corrente? Ganho de corrente é a capacidade que um transistor tem de amplificar o sinal de entrada, não é isso? Se nós amplificamos 1 volt ou 1 ampere ou 5 amperes, aquele 1 volt que entrou ali deve ser amplificado se calhar para 2 ou 1.5 ou 5, dependendo daquilo que é o ganho do transistor. Então, ganho é a capacidade que um transistor tem de amplificar um determinado sinal. E temos também ganho de tensão elevado. Então, na configuração base comum, temos o que? Temos ganho de corrente baixo, ganho de tensão elevado, resistência de entrada é muito baixo e a resistência de saída é muito alta. Essas são as características que nós encontramos na configuração de base comum. Avançamos, encontramos também emissor comum. Quais são as características que nós podemos encontrar na configuração do emissor comum? A primeira característica é o ganho de corrente é muito elevado, ou seja, nós injetamos uma certa quantidade de corrente e essa corrente vai ser amplificada num alto nível, não é isso? Temos o ganho de tensão também
elevado. Temos a resistência de entrada média e temos a resistência de saída muito alta. E avançamos também para o coletor comum. Quais são as características do coletor comum? Ganho de corrente elevado, ganho de tensão menor ou igual a 1, temos resistência de entrada muito elevada e resistência de saída muito baixa. Agora, existe aquilo que chamamos de regiões de funcionamento de um transistor. O que é isso de região de funcionamento de um transistor? Resumindo, diz que no funcionamento de um transistor distingue-se 4 regiões de funcionamento ou zonas de operação, que são região de corte, região ativa, região de saturação ou região de ruptura, dependendo do modo como o transistor está polarizado. Então, dependendo da forma como nós vamos polarizar o nosso transistor, nós vamos ter uma determinada forma ou região de operação, que pode ser região de corte, ativa, região de saturação, por aí em diante. Agora, quais são as características dessas regiões? Região ativa, saturação, etc, etc. Começando pelo funcionamento na zona ativa ou na região ativa. O nosso PDF diz o seguinte aqui. Um transistor encontra-se a funcionar na zona ativa se tiver a função base emissor diretamente polarizada. Ou seja, a tensão base emissor deve ser maior que a tensão limiar. A junção base coletor deve ser inversamente polarizada e 0 deve ser menor que tensão base coletor, e essa tensão base coletor deve ser menor que VCC, e 0 deve ser menor que a tensão coletor emissor, e essa tensão coletor emissor deve ser menor que a tensão VCC. Ou seja, quando nós estamos a fazer cálculos nos transistores, depois geralmente aparece uma questão lá. Identifica a região de operação em que este transistor opera, ou em que região este transistor está a operar. Então nós temos que ter a capacidade de, através dos cálculos, de analisarmos e dizer que não, este transistor está a operar na zona ativa, não, este transistor está a operar na região de corte. Vamos ver outra região. A outra região chama-se região de corte. O que acontece na região de corte? O funcionamento na zona de corte é um interruptor aberto, caracteriza-se, pois, pela ausência de corrente no coletor e, consequentemente, VCE e VCC é igual. Para tal, é necessário que a corrente da base seja aproximadamente igual a 0. Ou seja, na região do corte, a corrente no coletor é igual a 0 e a corrente na base é aproximadamente igual a 0. Então, quando nós fazemos cálculos, nós identificamos que a corrente no coletor é igual a 0 e a corrente na base é aproximadamente igual a 0. Então, esse transistor opera na região de quê? De corte. E por fim temos a região de saturação. O que diz na região de saturação? No funcionamento da região de saturação, o interruptor está fechado. Registra-se uma tensão VCE, que é a tensão coletor emissor, particularmente nula, tipicamente na ordem dos 0,2 volts para os transistores de silício, atingindo a corrente no coletor no seu valor máximo, limitado apenas pela resistência do coletor. Ou seja, na região de saturação, a corrente no coletor é igual a tensão VCC dividido pela resistência RC, ou seja, para atingir a saturação é necessário que a corrente no coletor seja menor ou seja aproximadamente igual ao ganho vezes a corrente da base. O valor da tensão base emissor é tipicamente de 0,7 volts para os transistores de silício. Por fim, para terminarmos com a nossa aula teórica breve, vamos falar da reta de carga. O que é isso de reta de carga? O nosso PDF diz que reta de carga é o lugar geométrico onde todos os pontos quiescentes possíveis se encontram para a determinação de uma polarização, né? Então, a reta de carga na verdade é um gráfico. Deixa eu pôr aqui o gráfico. É este gráfico aqui. Este gráfico aqui indica todas as situações em que um transistor pode operar, as correntes máximas, as correntes baixas, onde se localiza a região do corte, a região de saturação, o próprio ponto que nós encontramos aqui neste gráfico. Importa referir que esses cálculos, esses pontos aí são achados através dos cálculos, não são só determinar se você achar que é aqui, acolher, acolá. Quando estivermos a fazer os exercícios práticos, vamos determinar juntos a região de saturação, colocamos o ponto, a região do ponto Q, colocamos o ponto e a região de corte. Muito obrigado por ter estado conosco durante esta aula. Não perca a próxima aula, nós vamos fazer exercícios práticos que têm a ver com transistores. Penso que essa matéria tem muitos exercícios, possivelmente serão 2 aulas, onde vamos resolver exercícios, uma mesmo ou
duas, vai depender da forma como nós vamos executar esses exercícios, onde vamos entender melhor esses aspectos. Importa referir que essas aulas teóricas não é tudo, é só um resumo básico, só para não começarmos a calcular coisas de qualquer maneira, né? É só um resumo básico, só para entendermos um bocadinho da teoria. Quem quer aprofundar mais, tem os livros já de ler mais, tá? Entender? Tem muita coisa lá nos livros que eu não falei. Muito obrigado, espero por ti na próxima aula prática.